Doutor, como é que está essa situação, então, desse caso, né, envolvendo, né, esse caso de estupro de vulnerável, né, de uma criança de 5 anos, né, que a acusada foi a babá e o namorado, doutor? Como é que está o andamento desse caso? Bom, a Polícia Civil concluiu as investigações e tem condições fáticas hoje de afirmar que esses abusos feitos pela babá e o seu namorado perduraram por aproximadamente 4 meses. Esses abusos eles aconteciam no início na casa da própria família. Depois nós percebemos também que houve uma migração, né? A babá aluga uma residência e consegue a autorização da família para cuidar dessa criança nesta casa alugada. E lá os abusos eles são constantes e frequentes. Nós percebemos que eles praticavam diversas infrações penais com relação a essa criança. Isso nós conseguimos comprovar através das mensagens que foram trocadas entre os dois e também do depoimento da própria suspeita, a babá, que após muita conversa ela aceitou de forma espontânea, até porque o depoimento foi feito por intermédio de videoconferência. Ela aceitou confessar a prática dos crimes. Ela alegou que fazia isso porque estava com medo dele, mas isso não corresponde com a verdade. A verdade dos fatos demonstram que ela também permitia tudo o que foi feito. Não há informações de que ela praticava atos libidinosos contra a criança, mas ela autorizava, né? E ela, como garante, ela como protetora da criança, ela não poderia em momento algum permitir isso, mas no caso ela incitava, ela tirava fotos, fazia vídeos para o seu namorado quando ele não estava presente. Então só aí já dá um crime para ela com relação à produção e armazenamento de material pornográfico envolvendo criança e adolescente. O namorado ele foi indiciado por 4 crimes: estupro de vulnerável, satisfação da lascívia na presença da criança e adolescente, corrupção de menores e também pelo fato de adquirir material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Todos esses fatos estão comprovados pela polícia e também foi feita a confissão espontânea por parte da babá. Quais são os crimes que ela vai responder? São os mesmos? Ela responde basicamente pelos mesmos crimes, pelo estupro de vulnerável. Ela responde também pela corrupção de menores e também pela satisfação da lascívia na presença da criança e adolescente. A única diferença é em relação a esse crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, porque ela não adquiria, ela produzia os vídeos, na verdade. E para ela vai uma pena maior, porque, na verdade, entra uma causa de aumento, porque ela se prevalecia da função de babá e da condição de protetora para produzir esses vídeos e enviar para a terceira pessoa, no caso o namorado. Não há informações de que ela enviava esses vídeos também para outras pessoas que não o namorado, então somente o namorado recebia essas imagens. E também não há informações de que ela tenha, como eu falei, praticado algum ato ali introduzindo qualquer tipo de situação na criança. É importante afirmar que o estupro de vulnerável está comprovado, uma vez que nas mensagens e no depoimento da babá, ela confirma que o namorado dela, ele passava na verdade o seu órgão sexual em partes da criança, seja partes íntimas e também em outras partes, nas costas da criança, por exemplo. Era um desejo sexual dele, às vezes até fazer sexo com a babá na frente da criança. Por isso que nós colocamos o crime de satisfação da lascívia na presença de criança e adolescente. Doutor, esse rapaz ele já tinha passagens por outros casos semelhantes a esse também, né, doutor? De acordo com o relato feito pela própria babá em seu depoimento e também pela análise de mensagens, ele mesmo confirma que ele já praticou esses atos sexuais com outras crianças, principalmente na cidade de Teixeira Soares. Então esse fato chamou muita atenção, porque ele fala com bastante prazer até, dizendo que tirou a virgindade de crianças com 9 anos de idade. Na época ele trabalhava na região de Teixeira Soares. Então esse fato vai ser apurado em outro procedimento. Eu já entrei em contato com o delegado de Teixeira Soares para que nós possamos juntos fazer essa investigação e também imputar essa responsabilidade criminal nesse suspeito.
Então esse suspeito, ele confessa o crime dele? Inicialmente, ele fala que, neste caso específico envolvendo essa criança de 5 anos em Imbituva, ele alega que fez tudo por brincadeira. Ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento pelas condutas que ele praticou e, na verdade, alega que fez tudo por brincadeira. Já a babá, em seu depoimento, ela parece, né, um tanto quanto arrependida, mas falta com a verdade quando diz que fez isso porque estava sendo ameaçado pelo seu namorado. E, na verdade, analisando as mensagens, não é isso que nos apresenta os fatos. Os fatos nos apresentam que ela fez isso inicialmente por livre e espontânea vontade e de forma consciente. Chama a atenção também da polícia que, em determinado momento da relação dos dois, o acusado, e o que eu vou falar agora é um tanto quanto triste, ele começou a nutrir um sentimento pela criança. Ele começou a pensar todos os dias na criança. E a babá, ela ficou até enciumada com relação a isso. Ela mostrou um descontentamento em relação a isso e acabou questionando ele sobre isso. Então, é um fato terrível, ultrajante, porque essa criança ela foi corrompida por muitos meses na mão desses suspeitos. E a Polícia Civil do Paraná ela presta um relevante serviço para a sociedade ao retirar esses criminosos de circulação, uma vez que eles continuariam as práticas criminosas, né, aliciando, corrompendo essa criança, mas também poderiam fazer outras vítimas, uma vez que a família dessas crianças, não sabendo da situação, indicavam, na verdade, né, os serviços dessa babá para outras pessoas. Então, facilmente ela poderia pegar também outras crianças para cuidar e, claro, também aliciar essas crianças. Doutor, o que atesta o exame de corpo de delito da criança? Bom, felizmente, o corpo de delito feito na criança não deu positivo, né? Ou seja, não há ali uma questão envolvendo uma penetração contundente na região vaginal da criança. Mas isso não quer dizer que o crime de estupro de vulnerável não foi praticado, uma vez que o estupro de vulnerável é manter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. E ficou claro ali nas mensagens e também na confissão da babá que outros atos libidinosos eram praticados, uma vez que o namorado, ele falou, ela permitia que ele passasse o órgão genital dele em partes íntimas da criança e também em outras partes. Possível também constatar que o acusado ele manifestava o desejo de praticar sexo com a criança, mas também com a babá na frente da criança. E, em algumas oportunidades, ejaculava até na frente da criança, na criança, na verdade. É um fato lamentável. E qual que é a situação dessa criança hoje? A criança se mostra muito abalada. A criança vem passando por um processo feito por psicólogos da cidade de Imbituva e já há relatos iniciais, né, feitos pela psicóloga que está atendendo o caso. Essa criança se mostra muito arredia, ela se mostra muito nervosa quando fala o nome da babá, o nome do namorado e também quando fala dos fatos, né? Ela tem um relato que a criança ela repudia, ela exime até a participação da babá, falando que não fez nada com ela. Porque nós percebemos que existem algumas mensagens que a babá confessa que se a criança contasse alguma coisa para os pais, ela ia surrar a criança. Então, certamente, essa criança passou por um trabalho muito grande de abalo psicológico e de ameaças constantes ali naquela casa. De uma certa forma, a criança sente um pouco de medo quando se aproxima, né, dessas pessoas, né? Com certeza, né? Essa criança, os danos causados, os abalos psicológicos causados nessa criança são inimagináveis para a gente. Então, nós vamos contar muito com o apoio da psicologia, da assistência social aqui de Imbituva, para que não só a criança, mas a família também passe por um trabalho, passe por acompanhamento diário e também sem um prazo definido. Doutor, diante dessa situação agora, né, desse fechamento desse inquérito, qual será o procedimento daqui para frente aí por parte da Polícia Civil? Perfeito. A Polícia Civil fez o indiciamento por 4 crimes, como eu mencionei, somando as penas, gira em torno de 25 a 30 anos, então são penas graves, é um procedimento complicado, onde agora vai ser remetido ao Ministério Público para que o promotor de justiça possa analisar o caso, entender se vai ou não oferecer denúncia e quais crimes que o promotor vai entender que fez a denúncia. Para a Polícia Civil, está completo
um inquérito no sentido de que há elementos para oferecer, na verdade, um indiciamento dos acusados nesse sentido. Em relação ao indiciamento, existem os danos já que eles vão sofrer, uma vez que vão ser lançados o nome deles no rol de indiciados. Então, a partir de hoje, eles se tornam formalmente indiciados. Indiciar é apontar alguém como provável autor do crime. Então, para a polícia, existem elementos de prova que comprovam que estes dois elementos, né, a babá e o namorado, foram responsáveis por essas práticas criminosas. E o casal está preso hoje, né, doutor? Sim, eles seguem presos preventivamente, ou seja, não há nenhum prazo para que eles sejam libertados, e a justiça vai fazer uma análise daqui a 90 dias se existe a necessidade ou não de mantê-los presos ainda. E claro, o processo vai correr agora no seu trâmite normal, é um processo que corre por segredo de justiça, mas que ao final eles serão julgados, né, e provavelmente condenados. Agora inicia-se um novo processo na comarca de Teixeira Soares. A investigação vai ser feita uma análise, né, em conjunto com o delegado e com a equipe de investigação de Teixeira Soares, para tentar identificar essas vítimas. E aqui já fica um apelo da Polícia Civil de Imbituva para que pais que tenham tido em algum momento contato com esse cidadão, eles possam eventualmente procurar a polícia e relatar alguma informação. A polícia vai buscar já, estamos em contato com a irmã do suspeito, uma vez que ele alega que trabalhava na comarca de Teixeira Soares com a irmã dele. E então nós vamos buscar ela através de depoimento para que ela possa falar se ele teve contato ou não com outras crianças naquela localidade. Doutor, quais são os cuidados que uma família deve tomar em situações como essa? Bom, é uma situação bem delicada, né? Como eu já falei em outras oportunidades, quando você vai entregar o seu filho aos cuidados de outra pessoa. Então, além de fazer uma análise bem minuciosa acerca da ficha criminal até dessa pessoa, também analisar comportamentos, analisar como essa pessoa se relaciona na sociedade lá. Porque, às vezes, você contratou uma pessoa que era solteira, mas em determinado momento da relação ela começou a se relacionar com outra. Quem é essa outra pessoa que você está se relacionando? Porque o seu filho vai ter contato também com essa outra pessoa. Então, buscar muito essas referências, buscar muito essas informações e principalmente fazer um acompanhamento diário com o seu filho. Conversar diariamente com o filho e perceber qualquer mudança comportamental. Porque essa criança, ela já estava um tanto quanto corrompida e ela vinha falando coisas que os pais nunca ensinaram para ela. Ela falava coisas com conotação sexual, certamente, né, sendo ali aliciada e corrompida por esses abusadores. Então, se os pais perceberem qualquer mudança de comportamento dos filhos, é importante que procurem a polícia imediatamente.